Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 7. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não viam, que não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua família, pelo qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua família. Pai, esta é a tua palavra, a única que pode produzir em nós a separação do que sentimos para a verdade que está no nosso espírito. Esta é a tua palavra que nos orienta, que nos adverte. Esta é a tua palavra poderosa para corrigir, para edificar. Esta é a tua palavra. E nesta noite, ao abrir a tua palavra e ao me apresentar para ministrá-la, eu quero pedir a tua graça, eu quero pedir que teu Espírito conduza as minhas palavras e que os meus lábios sejam para edificação. Coloca, ó Deus, palavras de sabedoria, abra para ouvir a tua voz, Pai, aquilo que o Senhor quer falar nessa noite, que seja livre neste lugar. Também, ó Deus, eu oro por aqueles que ouvem esta mensagem, que o coração de cada um seja uma terra fértil, preparada e adubada para receber esta palavra e para produzir a 100 por 1. Repreendemos toda a tentativa do inferno de sufocar esta palavra, de roubar esta palavra ou de distorcer esta palavra na autoridade do nome de Jesus. E eu declaro que cada coração aqui é uma terra fértil e receberá esta palavra e produzirá os seus frutos em nome de Jesus. Amém? Erga a sua mão direita e declare assim: o meu coração é uma terra fértil e a palavra do Senhor vai entrar no meu coração, vai cair num terreno afofado, adubado, e vai produzir a 100 por 1 em nome de Jesus. Amém, aleluia. Sabe, queridos, uma das coisas que eu tenho percebido ao longo da história, eu tenho percebido ao longo do meu estudo da Bíblia Sagrada, é que a grande artimanha do inferno, a grande arma do inferno, a bazuca do inferno, sempre foi voltada para a família. Sempre. Desde o início da criação você vai perceber que existe uma maquinação no mundo espiritual para destruir famílias, para atacar famílias. Deixa eu fazer um breve relato para você, você vai entender. Quando Deus formou o homem, havia duas pessoas, Adão e Eva, e a primeira coisa que Satanás entrou foi tentar jogar um contra o outro. Quando Eva comeu e deu para Adão, e Adão aceitou a comer aquilo, e quando ele foi confrontado, ali começou a primeira discórdia de marido e mulher. Porque quando Deus confrontou Adão, assim como muito homem nos dias de hoje, quando é confrontado, o que você fez? Foi a mulher que só me deu. Querido, deixa eu contar um segredo para você. Tinha 3 pessoas na conversa: Deus, Adão e Eva. Aí Deus pergunta: Adão, o que foi que você fez? Por que você cometeu esse erro? Ele falou: eu? Não, foi a mulher que o Senhor me deu. Tinha 3 pessoas, 2 eram culpadas, ele era o único inocente. Muitos homens são assim, não é verdade? Sempre a culpa é de alguém.
Foi a mulher que o Senhor me deu. Em outras palavras, se o Senhor não tivesse me dado essa encrenca, eu não estava tinha resolvido isso. Estava tão bom eu e o Senhor. Na verdade, ele começa a colocar a primeira semente de discórdia na essência matre, na essência original da família, que é o casamento. Agora, o pecado instaurado, ele tem 2 filhos. Só tem 2 irmãos na face da terra, 2 só. E aí você percebe que um irmão tem inveja do outro. Dizem alguns estudiosos que a culpa de Caim ser o que era, porque ele foi o primogênito e nasceu com muitas dores, e foi a primeira experiência de Eva, e a partir daí se criou aquela rejeição da mulher em relação às dores do filho. E aí quando Abel nasceu, e Eva, então, meu bebezinho, e gerou-se alguma intriga entre ali. Não importa a origem da intriga, não importa a origem da inveja, mas ali começou a surgir um problema entre irmãos, e mais uma vez o diabo age ali, mais uma vez o inferno age ali, e destrói o relacionamento do irmão com o outro ao ponto de matar. Você percebeu que os dias de hoje não são muito diferentes do início? Casais que não assumem seus erros e responsabilidades, irmãos que brigam contra irmãos sem a culpa do outro ou de alguém. Se você quiser caminhar um pouquinho mais, é muito fácil. A Bíblia diz que Noé veio, e Noé foi aquele homem tão especial, tão extraordinário. E quando Noé vai e pega aquela arca, e depois que ele chega, a Bíblia diz que ele plantou uma vinha, e ao plantar uma vinha, ele tinha 3 filhos, Cão, Sem, Jafé, e ele pega então os 3 filhos e ele planta uma vinha. E aí Noé comete um erro. Noé se empolga, bebe demais, e de repente está lá Noé peladão dentro de uma cabana, bêbado. Ele estava certo ou estava errado? Errado, 100% errado. Primeiro, que não se devia ficar nu na frente dos filhos. Segundo, muito menos dar um mau exemplo bêbado. Só que Cão, o seu filho mais velho, ele entra, quando ele olha a nudez do pai, envenenado por essa obra do inferno. Ele olha o pai, ele olha o erro do pai, e quando ele olha o erro do pai, ele diz assim: gente, vem aqui, ó, papai está pelado, papai está bêbado, está vendo? Eu não disse, ó, papai. É o erro de muitos filhos nos dias de hoje, expor o erro da autoridade. Nós falamos sobre isso na sexta-feira, mas eu não submete a autoridade porque ela é boa, submete porque foi Deus que estabeleceu ela. E aí, quando ele chama os seus irmãos e diz assim: olha, vamos ver lá o erro do papai. Já é o filho sendo lançado contra o pai, o pai sendo lançado contra o filho. Tudo isso obra infernal, a bazuca do diabo voltado para dentro da família. Esses 2 irmãos, então, com mais discernimento, com mais temor, em vez deles olharem, a Bíblia diz que Sem, Jafé entraram de costa e cobriram a nudez do pai. Cobrir a nudez do pai não significa passar a mão por cima, significa não expor o erro do pai. Cobrir, a palavra cobrir significa entrar na brecha, fechar a brecha. Está dizendo, eles entraram ali como dizendo assim: papai vai sair dessa. Papai vai sair dessa. Ele errou, mas ele vai sair dessa. Se você quiser caminhar um pouco mais, você vai entender. Abraão tem 2 filhos, Isaac e Ismael, e a Bíblia diz que um perseguiu o outro. Aí de Isaac vem Jacó e Esaú, e o pau quebra, ao ponto do cara querer matar o seu irmão, e ele tem que fugir. Aí Jacó tem 12 filhos, se com 2 era encrenca, imagina 12. 11 tenta matar um, joga ele. Se você quiser continuar, eu vou continuar até você entender algo. Essa introdução é para dizer para você: cuidado, porque a bazuca do inferno, ela está sempre voltada para a família. Sempre voltada para a família. Foi assim com Davi, queridos, e poderia enumerar tantas outras questões. Até que Deus estabelece uma palavra profética em Malaquias capítulo 4, antes de silenciar-se por 400 anos, e ele declara: isso vai acabar, porque vai nascer aquele que vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais.
Em outras palavras, Deus promete que haveria uma restauração dessa encrenca familiar, desse mal que vinha sobre a família. E quando João Batista nasce, o anjo aparece a Zacarias e ele explica assim: sabe quem é esse? Esse é aquele que 400 anos atrás foi profetizado, que ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Se você olhar a profecia diz: esse é um homem que vai preparar para Deus um povo bem disposto, um povo ajustado. Essa era a realidade. João Batista nasceu para ser o homem em terra que teria esta habilidade de trazer, de anunciar esse fim de maldição sobre a família. O diabo sempre esteve voltado para destruir famílias. Sempre. Então, se você tem um problema na sua família, saiba quem está por trás disso. Ouça o que eu vou dizer para você, queridos. O seu inimigo não é o seu marido. O seu inimigo não é a sua esposa. O seu inimigo não é o seu irmão. O seu inimigo não é o seu parente. O seu inimigo não é a sua irmã. Por isso que a Bíblia faz questão de deixar claro: nós não devemos lutar contra a carne, contra alguém carnal, mas a nossa luta, ela está na esfera daquele que quer destruir a família, aquele que envenena a família. A nossa luta é contra potestades, principados, dominadores do mundo celestial. Ei, ouça o que eu vou dizer para você: não importa o tipo de encrenca que nasceu na sua casa, o problema não está na pessoa, mas está na influência que esta pessoa permitiu ser. Um dia Deus me revelou algo muito claro: que o meu problema, o meu algoz, não era meu irmão mais velho que me perseguia, mas porque ele era fraco espiritualmente, ele deu lugar para que esta influência espiritual viesse sobre a vida dele. E Deus me fez enxergar que por trás daquela atitude não estava ele, estava uma influência. Deixa eu contar um segredo para você: as pessoas não fazem algo contra você porque não gostam de você. Elas não fazem isso porque elas estão influenciadas, elas estão desavisadas e despreparadas. A sua luta, minha luta, não é contra pessoas. A nossa luta é contra essa influência espiritual que conduz pessoas a errar contra nós. E quando nós observamos isso, nós paramos de lutar contra pessoas. Deixa eu lhe contar outra coisa: não confunda fazer com ser. Às vezes uma pessoa faz algo contra você, mas ela não é aquilo, ela só fez aquilo. Muitas vezes aconselhei no gabinete, principalmente questões de casamento, aonde as pessoas chegam: ai, minha esposa me traiu, meu marido me traiu. A primeira pergunta que eu faço: ele sempre te traiu? Não. Foi só essa vez? Foi. Quantos anos você está casada? 28. Querido, desculpa, ele não é um prostituto, ele não é um traidor. Ele cometeu uma traição, mas ele é fiel. Se você enxergar desta maneira, você vai tratar a pessoa por aquilo que ela fez, mas não vai taxar que ela é aquilo que ela fez. Eu quero dizer algo para você: às vezes pessoas fazem coisas por causa da influência espiritual, mas elas não são aquilo. Quando você enxerga assim, fica mais fácil de restaurar relacionamentos. Sempre em alguma divisão, em alguma discórdia, pode ter certeza que por trás disso está o capiroto, por trás disso está o vermelhão, o chifrudo, o Lúcifer, o capeta, o diabo, dá o nome que você quiser. Esse trem ruim. Sempre. Se você começar a conseguir enxergar isso, vai ficar mais fácil você perdoar. Vai ficar mais fácil você reconciliar. Vai ficar mais fácil você abrir o seu coração para fazer aquilo que Jesus já fez por você. Imagina se Jesus olhasse para você por aquele erro que você cometeu e taxasse você: não quero você porque você é assim. Sabe por que Jesus não te rejeita? Porque Ele sabe que você é uma nova criatura. Você não é aquilo, mas você fez aquilo. Eu estou entrando num campo muito sério, muito sério. Quando você se converte, você se torna uma nova criatura. Como nova criatura, você já não é mais aquilo. Mas infelizmente, mesmo como nova criatura, nós cometemos alguns erros.
Só que esses erros não significam que nós somos aquilo, nós só fizemos aquilo. E é por isso que Jesus nos perdoa, porque nós não somos aquilo, nós só fizemos aquilo. Quando nós passarmos a enxergar as pessoas dessa mesma maneira, vai ficar mais fácil você perdoar, porque esta é a razão pela qual você é perdoado. Você está comigo aqui? O propósito de Deus sempre foi salvar a família. Jesus veio para salvar a família. Agora deixa eu contar um segredo para você. Para salvar a família, tem coisas que Deus faz. Mas para salvar a família, tem coisas que eu preciso fazer. Deus só faz aquilo que eu não posso fazer. Eu vou repetir isso. Deus só faz aquilo que eu não posso fazer. Repita comigo: o que eu posso fazer, o que eu posso fazer, Deus não vai fazer. Deus só vai fazer aquilo que está fora do meu alcance, aquilo que eu não posso fazer. E tem algumas pessoas pedindo a Deus para restaurar a família, mas não fez o dever de casa. Restaurar o casamento, mas não fez o dever de casa. Eu não vim pregar sobre casamento, mas é muito forte o que Deus colocou no meu coração nessa noite. Pastores, uma noite de cura. Nós fizemos um seminário de cura. Esse tempo é um tempo de cura. Cura dos relacionamentos. Eu gosto demais do capítulo 6 do Evangelho de Lucas, quando ele retrata uma história fantástica. A história onde Jesus entra na sinagoga. Ouça aqui, preste atenção. Diga assim: Jesus entrou na sinagoga. Ele estava dentro da igreja. Então o que aconteceu foi com um crente, foi com gente que está dentro da igreja. Ele não está falando com o mundo, não. Ele não está falando com alguém que está fora da igreja, não. Esse episódio, Jesus entrou na sinagoga. E eu gosto dessa mensagem, porque essa mensagem é para crente. E diz que quando ele estava pregando na sinagoga, ele identificou um homem que tinha a mão mirrada. A palavra mirrada significa cavernosa, significa a palavra inútil. Havia ali um homem que tinha uma mão inútil, uma mão cavernosa. E você sabe tão bem quanto eu que todo defeito, você faz tudo para esconder ele, verdade ou mentira? Tudo que é defeito, né? Se você perde um dente, você fica, porque você não quer que ninguém veja que você perdeu o dente. Eu tenho uma prótese aqui, esse dia eu estava pregando, ela caiu, ficou os 2 dedos da frente. Eu preguei o tempo todo assim: irmãos, em nome de Jesus, você fica escondendo. E eu imagino aquele homem no meio da igreja. Imagina se estivesse aqui, se uma mão sua fosse inútil, magrela, cavernosa, sem vida, você ia botar na manga aqui e ia esconder. Quando Jesus identifica aquele homem, ele diz assim: rapaz, tem um cara ali. Jesus foi naquele dia, naquele lugar, para curar a mão cavernosa daquele homem. Mas deixa eu explicar para você o que é isso. Deus começou a falar muito claramente comigo que na igreja vai ter sempre alguém, ou quase sempre alguém, não todos, mas tem muita gente que tem uma mão cavernosa dentro da igreja. O que é uma mão cavernosa? É bem fácil você entender. Deus te deu 2 mãos, faz assim com as 2 mãos, faz assim com as 2 mãos. Diga assim: uma mão, ela tem um propósito, o propósito espiritual. A segunda mão tem outro propósito, a minha responsabilidade. Diga assim: com essa mão, levanta uma mão, com essa mão eu confio em Deus, Deus vai fazer alguma coisa. Mas com essa mão, Deus não vai fazer nada, sou eu que tenho que fazer. Se você quer um exemplo bíblico para isso, Neemias, quando está construindo o templo, quando ele está construindo as muralhas, ele vai dizer assim: olha, fica atenção, usa as 2 mãos. Com uma mão você vigia, é a sua parte, e com a outra você trabalha. Com uma você trabalha, é o que você tem que fazer, e a outra você vigia, aquilo que você está buscando em Deus para Deus fazer. E eu tenho descoberto, queridos, que crente é muito comum. Sabe o que o diabo tem feito? O diabo tem necessidade de inutilizar uma das mãos dos crentes. Tem crente
que tem fé demais. Ou seja, crente fedorento, tem fé demais. Crente que fede mais. Aí esses crentes fedorentos é assim: e aí, irmão? Tô orando. Eu tô orando, fica tranquilo que eu tô orando. Irmão, você achou emprego? Não, Deus vai mandar, fica tranquilo. Aí dorme até meio-dia. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu mandei você dormir, eu não estimulei você a ser preguiçoso não, querido. Porque a Bíblia diz: vai ter com a formiga o preguiçoso. Eu só disse: descansa. Agora, se você está desempregado, querido, não adianta você ficar orando. Se você não botar teu currículo na Cato, se você não procurar no jornal, se você não fizer um network, se você não procurar influência, ei, sabe o que acontece? Deus lá em cima diz assim: não vou te dar emprego. Tem muito crente, muito espiritual. Deus, restaura meu casamento. Ei, vem cá, liga aqui, vem cá. Deus só vai restaurar o seu casamento se você fizer aquilo que a Bíblia diz que você tem que fazer para manter o seu casamento. Se você for para 1 Coríntios capítulo 7, a Bíblia é muito clara: nem ele nem ela pode se negar a si mesmo para não levar o outro à tentação. Aí o cabra trai, a mulher trai ele. Perguntei: aí, como é que está o trem aí? Ah, mas sabe como é, pastor? Você tem uns 3 meses. É mesmo? Depois, um galho. Aí fica: meu Deus, querido, vai fazer o trabalho de casa em nome de Jesus. Deixa eu contar uma experiência para você que aconteceu nessa cidade comigo aqui quando eu cheguei. Não tinha 3 meses que eu estava aqui. Eu preguei uma mensagem. Aí foi um troço na igreja. Dia seguinte veio uma pessoa do gabinete: pastor, me aconselha. E trouxe uma amiga. Falou assim: aqui, tá vendo, pastor? Ela é crente, pastor. Mas porque ela é crente, o marido dela persegue ela, pastor. O marido dela falou que se ela viesse à igreja mais uma vez, ela ia sair de casa. E eu estou ouvindo ali, falei: Espírito Santo, que rascada. O meu primeiro caso aqui em Curitiba. Falei: para o Espírito Santo, me ajuda nesse negócio aqui. E ela chorando: meu marido me proíbe de vir à igreja, mas eu vou. No que ela está falando, Deus me dá uma visão aberta. Eu vi, sabe aquele café coado com bule, aquele coador de pano? Um coador de pano e um bule. Eu falei: bonito, o que é isso? Muito obrigado, Espírito Santo. Bule, coador, café. E a mulher chorando. E a irmã que trouxe ela em lágrimas: pastor, ajuda. Eu falei: Espírito Santo, agora você mostrou, me ajuda. O Espírito Santo falou assim: o marido dela ama café e ela maltrata o marido dela, não fazendo um café para ele. Aí, quando o Espírito Santo aí abriu a revelação, aí querido, é gostoso esse negócio. Você resolve o problema em 5 minutos. Porque ela veio chorando que o marido, quando ela chegou, ela veio na igreja e chegou do lado de fora. O marido tinha jogado a roupa pela janela e desde domingo ela estava fora de casa, por isso que ela foi segunda na igreja. Aí eu falei: irmã, deixa eu fazer uma pergunta para a irmã. Seu marido gosta do café? Mas como é que você sabe? Gosta de café ou não gosta? Gosta. Detesta café requentado. Eu falei: mas deixa eu fazer uma pergunta. A irmã faz café para ele? Pastor, não vou fazer mesmo. Porque eu sou crente, sou mulher de oração. Aí o Espírito Santo continuou revelando: se você quiser aconselhamento depois do culto, 5 minutos resolve o teu problema. Agora olha como é que o Espírito Santo resolve. Eu cheguei para ela e falei assim: irmã, deixa eu fazer uma pergunta. Quanto tempo não rola? Pastor, eu sou santa. Aí Deus falou comigo e eu falei para ela: sabe por que seu marido detesta a igreja? Porque Deus é um rival para ele. Ele diz assim: eu me casei com uma mulher que só quer ter intimidade com Deus, então ele devia ter se casado com Deus e não comigo. Ele tinha raiva de Deus por causa do que a mulher fazia em nome de Deus. E eu falei para ela: irmã, deixa eu falar uma coisa, você está errada. Vai para casa
chega na porta, bate e fala assim: me perdoe. Quando falar isso, o coração dele vai abrir. Primeira coisa que você vai fazer: entra em casa e faz um cafezinho para ele. Segunda coisa, enquanto ele estiver tomando café, toma um banho, bota um perfume, um bebidol e vai trabalhar, irmã. Vocês estão rindo? No domingo seguinte, ela entra com o marido dela. Eles se converteram. Hoje são líderes da Comunhão Cristã Aba. Um dos líderes que estão lá até o dia de hoje. Isso tem quase 15 anos de vida. Não adianta você pedir a Deus para fazer aquilo que você tem que fazer. Tem coisas que só você pode fazer. Tem muita gente fedorenta que só quer ter fé. Ah, Deus, Deus, Deus. Parece aquele rapaz que fala assim: eu vou ter fé, Deus vai me arrumar um emprego, eu vou orar, mas vou ficar em casa. Depois de vender a televisão, vender o sofá, vender tudo, ficou na sala, vazio, com fome. E está ali na sala, vazio, com fome. E já estava quase que na lação, morrendo. Eu vou ter fé, eu vou ter fé, eu vou ter fé. Aí de repente ele tem uma visão, aparece um pão. Ele falou: eu sabia que Deus ia me responder. A minha vitória chegou. Quando ele foi pegar o pão correu. E quando ele foi pegar, eu falei: é o diabo. Tentou pegar o pão e correu. Depois de dar várias voltas na sala, cansou, sentou. Aí veio uma voz do céu: do suor do teu rosto comerás. Vai trabalhar, vagabundo. Jesus entra dentro da igreja e olha gente que tem fé demais e pouco trabalho, fala muito, faz pouco. Mas também tem um outro grupo de gente que também tem dentro da igreja, que confia demais no seu braço. E aí é o seguinte: síndrome de He-Man e de She-Ra. Eu tenho a força. E aí pega essa mãozinha aqui e trabalha igual um condenado. Mas se ele é bíblico, não, fica tranquilo, não precisa não. Você ora, não precisa, não. Fica tranquilo, estou botando comida em casa. Mas filho, ajuda aí, participa de um pequeno grupo. Não, vou trabalhar. Não, arrumei um segundo emprego, terceiro emprego. Agora uma casa de praia, agora uma casa em Miami, agora uma casa. E aí eu trabalho, não, bem sucedido. Quando o diabo pega um cara fedorento, que tem fé demais, você acha que ele vai minar a fé do cara? Nada, ele incentiva, continua, meu filho, vai orando mesmo. Vai orando, pode orar. O diabo dá corda para você orar, ele nem te perturba. Aí quando ele descobre um cara meio carnal, meio poderoso demais, síndrome de He-Man, síndrome de She-Ra, aí ele diz assim: não filho, é isso aí, ó, tá vendo? Sustenta a tua casa, tá vendo? Sabe aquele irmão lá, vagabundo lá, ó, só fica orando na igreja lá, tá vendo? Ó? Trabalha rapaz. Levanta a mão, diga assim: com essa mão. Diga assim: com essa mão eu confio em Deus. Eu sei que Deus fará por mim. Mas com essa mão eu tenho que fazer. Diga assim: essa mão não é menos importante do que essa mão. Para salvar sua família existem coisas que Deus vai fazer. Só que existem outras que você tem que fazer. A Bíblia diz que Noé construiu uma arca. Quem construiu uma arca? Noé ou Deus? Não ouvi. Quem construiu a arca? Noé ou Deus? E quando Noé construiu a arca, Deus só mandou o dilúvio quando a arca estava construída. Ai, que coisa linda. Essa foi a parte de Deus. E essa foi a parte de Noé. Eu gosto do texto, porque o texto diz: e Noé, sendo divinamente avisado das coisas que iam se acontecer, construiu uma arca para a salvação da sua
família. Quando você aprende isso, você salva a sua vida e salva a sua família. Gênesis capítulo 19, Deus fala a respeito de Abraão. Gênesis 18, Deus fala a respeito de Abraão, dizendo assim: Abraão, eu te escolhi. Eu te escolhi. Presta atenção aqui, eu te escolhi. Primeiro, para que você ordene a sua casa, e depois da sua casa ordene os seus filhos. E somente depois de ordenar a sua casa e os seus filhos, eu vou fazer cumprir na sua vida tudo que eu tenho prometido. Que isso é muito forte. Deus chega e diz assim: Abraão, você precisa ordenar a sua casa. Diz assim: casa fala de coisas. Diga assim: filhos fala de relacionamento. Deus está dizendo: Abraão, enquanto você não ordenar as suas coisas e não ordenar o seu relacionamento, eu não vou cumprir o que eu disse para você. Bota ordem na sua casa, bota ordem nos seus filhos, bota ordem nas questões materiais, bota ordem nas questões relacionais. Querido, desculpa, Deus não vai cumprir nada na vida da gente enquanto você for trambiqueiro, tiver cheque sem fundo, enquanto você estiver enrolado, enquanto as suas coisas estiverem ruins. Não adianta você orar, você tem que ordenar essas coisas. A minha vida toda ordenada, com o mercado, com tudo. Mas aí você não consegue lidar com ninguém, tem os 3, 4 inimigos, está amarrado até a alma de perdão, de traição. Teus relacionamentos estão horríveis. Você pode estar com a tua vida em dia com o mercado, pode estar com o teu nome limpo, mas se o teu nome estiver sujo entre as pessoas, no relacionamento, Deus não pode fazer nada. Deus diz para Abraão: eu só vou cumprir na tua vida o dia que você ordenar todas as coisas, e o dia que você ordenar os seus relacionamentos. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Sabe, queridos, eu já fali da minha vida. Eu já quebrei. Eu tive uma época que eu estava com os 4 pneus furados sem step. Eu me lembro disso. E eu não estou falando desses momentos, desses hiatos de vida, onde você passa um tempo onde teu nome está sujo, onde você não consegue pagar uma coisa. Eu estou falando de pessoas que não zelam para acertar esse tipo de coisa. Estou falando sobre o hábito, me perdoa a expressão, desgraçado, de não querer acertar a vida. Não estou falando sobre passar por um momento difícil. Estou falando sobre não ligar mais a respeito disso. Deus tem algo para fazer na nossa vida. Deus quer salvar a nossa família, mas tem coisas que nós precisamos fazer. O que nós precisamos fazer? Eu gosto de pensar, queridos, que quando você observa a Bíblia Sagrada, você vai descobrir que Deus já fez o que Ele precisava fazer. Deus enviou Jesus. Essa foi a parte dele. Agora existe a nossa parte. E tem um capítulo da Bíblia que me ajuda a entender esse processo da minha parte na cooperação com a salvação de família. Eu queria que você fosse na sua Bíblia até 2 Reis, capítulo de número 4. 2 Reis, capítulo 4, conta a história de 2 mulheres. E essas 2 mulheres, para mim, representa 2 igrejas, representa 2 tipos de gente, 2 tipos de comportamento. Para ganhar tempo, eu vou citar a história e depois nós lemos mais exaustivamente o texto. Você pode ler em casa. 2 Reis capítulo 1 conta a primeira história da primeira mulher. Essa primeira mulher era uma mulher cujo marido era crente e profeta, trabalhava na casa de Deus. E de repente a Bíblia conta que essa mulher foi procurar o profeta Eliseu. E ao procurar o profeta Eliseu, está a partir do versículo 1 de 2 Reis, ela chega diante do profeta e ela diz assim: querido, me socorre, por favor, me socorra. Você sabe que meu marido, teu servo, está falando de um cara que servia na casa de Deus,
meu marido, teu servo, que te serviu por tanto tempo, morreu. E agora vieram os credores, porque ele tinha muita dívida, e como ele não tem como pagar, ele quer levar nossos filhos. Aí Eliseu então pergunta: o que é que você tem em casa? Eliseu então pergunta, indaga aquela mulher e faz uma sugestão para ela, e fala assim: querida, pega panelas vazias, a mais quantidade de panelas que você puder, e pega o azeite e começa a despejar sobre essas panelas vazias. E ela pegou os filhos dela e mandou caminhar, e a Bíblia diz que ela foi pegando as panelas e foi enchendo as panelas. Enquanto tinha panela vazia, tinha azeite. E quando terminou as panelas, ela foi até o profeta e falou assim: pronto, acabou o azeite. Eliseu falou assim: faz o seguinte, vende esse azeite, paga a dívida do seu marido e vive do resto. Essa é a primeira história. Essa primeira história é o primeiro tipo de gente que tem dentro da igreja, que eu chamo de crente reativo. O que é crente reativo? Não se prepara para o dia mau, não se prepara para o dia da adversidade, vive de reação. Essa família é um exemplo muito claro de muita gente dentro da igreja. O que acontece com essa família? Embora fosse uma família crente, uma família onde o homem servia na casa de Deus, ele era um homem enrolado com seus negócios, tão enrolado e tão irresponsável que morreu e deixou a dívida. Então esse texto está dizendo que é possível que existam homens super espirituais, mas que são mal administradores das coisas que Deus dá para ele. E ele morre, deixa um problema. E a hora que o problema bate na casa dele, essa mulher chega desesperada: socorro, o problema chegou na minha casa, veio um problema na minha casa, meu Deus do céu. Gente que não preparou para o dia mau, e por causa disso, na hora que acontece, tem que correr e depender da misericórdia. Eu gosto da misericórdia de Deus, porque a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Mas deixa eu contar uma coisa para você: existe um nível mais excelente do que a misericórdia. A misericórdia é uma bênção, mas quando você estabelece direitos legais, quando você estabelece princípios, Deus te abençoa, não só pela misericórdia, mas você estabeleceu o direito, e Deus valida aquilo que você fez. Deixa eu lhe contar uma segunda história. Nessa história, a desgraça chega numa casa, a morte chega numa casa, a casa está despreparada, e aquela mulher que não tinha como resolver o problema, correu e disse: misericórdia, me ajuda. E Deus teve misericórdia e ajudou a ela, a mim e a você. É assim mesmo, Deus é bom. Ela se renova a cada manhã, glória a Deus por isso. Mas logo em seguida tem uma segunda história de uma outra mulher chamada Sunamita. E essa mulher recebe o mesmo profeta. E a Bíblia diz que essa história, aquela mulher Sunamita, ela passava todos os dias ali. E aquela mulher Sunamita diz o seguinte: olha, veja que esse que passa por nós é um santo homem de Deus. E a história diz, ela chama o marido de construamos para ele um quarto. E nesse quarto vamos colocar uma cama, vamos colocar um candeeiro, vamos colocar uma mesa. E todas as vezes que ele passar aqui, nós não só vamos dar comida para ele, mas nós vamos fazer um quarto onde ele pode deitar, onde ele pode descansar. Interessante que nessa história, essa mulher constrói esse quarto, e a Bíblia diz que todos os dias que Eliseu passava por ali, todas as vezes que ele passava por ali, ele dormia, ele descansava nesse quarto. Até que um dia ele perguntou: sabe, essa mulher trata muito bem a gente, como é que a gente pode abençoar ela? Descobrindo que ela não tinha filho. Ele profetiza, nasce um filho, uma alegria naquela casa, o filho cresce, vira adolescente. Um dia esse menino adolescente foi trabalhar com o pai na roça, e quando ele foi trabalhar com o pai da roça, teve uma dor de cabeça. Está escrito ali em 2 Reis capítulo 4. Teve uma dor de cabeça, é sempre assim, né? Filho tem dor de cabeça, corre para a mãe, manda para a mamãe. A Bíblia diz que botou a criança no colo, e ela orou por essa criança, e essa criança veio a morrer. A primeira história, uma família viveu e passou pela morte. Na segunda história, em seguida, também uma família passou pela morte. Só que há uma gritante diferença entre a primeira família e a segunda família. Na segunda família,
acontece algo fantástico. E é sobre isso que eu quero que você aprenda nessa noite. Eu quero lhe dar um princípio espiritual, que isso, se você viver, isso vai transformar a sua vida como transformou a minha. Na primeira família, quando o dia mau chegou, eles não tinham se preparado, correram para o profeta para pedir misericórdia. Mas quando a segunda família também aconteceu a morte, a Bíblia conta que aquela mulher, em vez de chorar, gritar e ficar desesperada, ela pegou aquela criança. Ouça o que eu estou dizendo para você. Eu não vou ser longo, já estou acabando. Ela pegou aquela criança e não enterrou a criança, mas ela colocou aquela criança na cama que ela preparou para o profeta. Eu vou repetir. Quando a morte chegou naquela casa, a Bíblia diz que aquela mulher pegou aquele filho, subiu ao quarto que ela construiu e colocou na cama que ela preparou para o profeta. Quando ela desce, ela fala para o marido assim: eu vou encontrar o profeta, o mesmo profeta da primeira mulher. E quando ela chega diante do profeta, o profeta olha para ela e diz assim: o que é que aconteceu? Está tudo bem na sua casa? Está tudo bem com seu filho? Sabe o que aquela mulher falou? Está tudo bem. Como está tudo bem? Morreu o garoto. Como é que está tudo bem se o garoto estava morto? Que resposta, que negativa. Aquela mulher não estava desesperada. Sabe por quê? Porque ela havia estabelecido uma base legal para receber o milagre. Aquela mulher havia preparado uma cama para o profeta. E agora, quando a morte chega na casa dela, em vez dela se desesperar como aquela primeira viúva, ela pega aquela criança. E ela sabia que no mundo espiritual ela havia estabelecido um direito legal. Ela havia preparado uma cama, ela havia preparado um quarto. E deixa eu contar um segredo para você: tudo que você prepara para um profeta, tudo que você prepara para Deus, todo o direito legal que você estabelece, quando o mal chega na sua casa, em vez de desesperar, você está tranquilo, você coloca aquilo em cima daquilo que você preparou. E a Bíblia diz que ela colocou aquela criança em cima da cama que ela fez para o profeta. E ela, quando encontrou o profeta, falou assim: está tudo bem. Sabe por quê? Porque ela sabia que no mundo espiritual havia um direito legal para aquela criança viver de novo. Sabe qual a diferença dessas duas famílias? Uma desesperada e a outra tranquila. A morte chegou na casa da primeira família, desespero total. A morte chegou na casa da segunda família, tranquilidade total. Sabe por quê? Porque a primeira família era uma família reativa. A segunda família era uma família proativa. O que é uma proatividade? É fazer antes de acontecer, é se preparar, é antecipar, é preparar algo para que, se isso acontecesse, a coisa estava preparada. Querido, eu tenho ao longo da minha vida percebido isso dentro da igreja. Por que muita gente se desespera no dia mau? Porque não preparou uma cama, porque não preparou um quarto, porque não se preparou para esse dia. A Bíblia diz que Noé, sendo divinamente avisado, preparou, construiu uma arca. Ele foi proativo e por causa dessa arca ele salvou a sua família. Algumas coisas que nós fazemos, que é nossa parte fazer, se torna direito legal para que você seja abençoado. Outras coisas que nós deixamos de fazer, nós perdemos esse direito legal. Deixa eu lhe dar 2 exemplos. Primeiro exemplo de Raabe. Não sei quantos de vocês conhecem a história de Raabe. Raabe era uma meretriz, uma prostituta que morava nos muros de Jericó. E quando os espias entram em Jericó, essa mulher chega e ela diz assim: eu sei que o Deus de vocês deu essa cidade para vocês, mas eu não quero morrer. O que eu faço para viver?
Aí os dois espias falaram assim: está vendo esse bordão vermelho? E a Bíblia diz que ela pega um bordão vermelho e ela coloca na janela para eles descerem pela janela. Ela salvou aqueles espias com um bordão vermelho. Os espias disseram: está vendo esse bordão vermelho que você usou para nos salvar? Se quando Deus vier destruir essa cidade, esse bordão vermelho que você usou para salvar a nossa vida estiver na janela da sua casa, todas as pessoas que estiverem dentro dessa casa serão salvas. A Bíblia diz que ela correu, chamou todos os seus familiares. Repita comigo: familiares. Chamou todos os seus familiares, botou dentro de casa e ela pendurou o bordão vermelho. E você sabe, quando Deus destruiu os muros de Jericó, deve ter sido a cena mais linda do mundo. Todo o muro cai, só ficou um pedacinho de muro em pé. Em cima desse muro uma casa, na janela desse muro um bordão vermelho. Deixa eu contar um segredo para você: tudo que você faz para abençoar alguém, Deus usa para abençoar você. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O que salvou Raabe foi o bordão vermelho que ela usou para colocar alguém. Segunda história, Atos capítulo 10 fala de Cornélio. A Bíblia diz que Cornélio era um homem temente a Deus. Cornélio era um homem que servia a Deus em orações e esmolas. E a Bíblia diz que por causa das suas orações e esmolas, eu gosto de pensar sobre isso. Ontem eu falei do paralelo da adoração com dinheiro. Quantos lembram disso? E os magos vieram e trouxeram, adoraram ao Senhor e abriram os seus tesouros. Diga assim: adoração é igual oferta. Mas no texto de Cornélio, ele está dizendo assim: a oração é igual oferta. Ele diz assim: as suas orações e as suas ofertas chegaram diante de Deus. Diante de Deus, tanto orar quanto dar dinheiro tem o mesmo valor. Sim. Ouça o que eu vou dizer para você. Diante de Deus, tanto a oração chega diante de Deus, quanto as nossas esmolas chegam diante de Deus. A sua oferta para Deus, ela tem o mesmo peso da oração. Assim como a sua adoração tem o mesmo peso da sua oferta. Chega a dizer assim: as tuas orações e as tuas esmolas chegaram diante de Deus. Agora vem o anjo e vai resolver o problema da casa de Cornélio. Falou: Cornélio, as tuas orações, o que gosta que Pedro vai até a casa dele, a Bíblia diz que ele chamou todos os seus parentes, todos os seus familiares, todos os seus vizinhos, e todos foram salvos. Sabe por que aquela família foi salva? Porque aquilo que Cornélio fez salvou a vida dele e salvou a vida da família inteira. Levanta a sua mão direita e diga assim: essa parte é a parte de Deus, e ele já fez, e fez uma vez só. Enviou Jesus para me salvar, mas essa parte é a minha parte. Essa parte é a minha parte, e por causa disso eu preciso fazer a minha parte, porque Deus já fez a parte dele e aguarda que eu faça a minha. Nessa noite você tem duas opções: continuar sendo um crente reativo, que quando o dia mau chega tem que correr, se desesperar e depender da misericórdia. Ou você pode ser um crente proativo, que estabelece direitos legais. E o dia que o mal bater na tua casa, porque bate na tua e bate na minha, em vez de ficar desesperado, você chega diante de Deus e fala assim: Deus, lembra daquela caminha que eu fiz profeta? Lembra daquele bordão que eu salvei teus filhos? Lembra daquelas esmolas que eu dei às minhas orações? Direitos legais estabelece no mundo espiritual uma salvação para a sua vida e para a sua família. Nessa noite eu venho aqui como pastor e como profeta. Deus falou algo muito claro no meu coração. Deus quer reverter a morte e as obras do diabo na família. Eu sei que aqui tem mães que estão chorando pelos filhos.
Eu sei que aqui tem esposas que estão chorando pelo marido. Eu sei que aqui tem maridos chorando pelos seus esposos. Eu sei que aqui tem irmãos chorando pelos seus irmãos. Eu sei disso. Eu sei disso. E Deus me trouxe aqui nessa noite para encerrar de uma vez por toda essa maldição do inferno contra a sua casa. Eu vim aqui dizer que Jesus já pagou o preço pela salvação dos seus familiares. Mas agora está na hora de você construir direitos legais. Está na hora de você estabelecer direitos legais para que Deus possa agir em cima daquilo que você pode fazer. É noite de construir arcas. É noite de você construir arcas. Fique em pé, por gentileza. Enquanto o ministério de adoração sobe, eu queria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos, por gentileza. Aquiete. Não perca o espírito. Não deixe o movimento tirar você desse momento. Talvez no nosso meio hoje tenha pessoas que vieram aqui porque precisam da salvação. Talvez você que está aqui nos visitando, alguém te trouxe aqui. E você precisa nessa noite tomar uma decisão por Jesus Cristo. Não importa em que estado está o teu relacionamento, a tua vida, Jesus Cristo é a resposta para o teu problema. Jesus Cristo é a resposta para o teu vazio. Sabe, querido, dentro de você existe um lugar que só cabe Jesus. Não adianta você tentar substituir com êxito no trabalho. Não adianta você tentar substituir com festas, com orgias, com carros, com bens materiais. Isso nunca vai tirar esse vazio. Esse vazio só é preenchido com Jesus. E nessa noite Deus te atraiu aqui porque Ele quer entrar na tua vida, Ele quer entrar no teu coração. Ele quer mudar a tua história. E eu sei que Ele está falando com você nessa noite. E você precisa recebê-lo como seu Senhor e seu Salvador. A Bíblia diz em Apocalipse: eis que eu estou à porta. O próprio Senhor Jesus dizendo: eu estou à porta e eu vou bater. Se alguém abrir, eu entro. Eu vou fazer festa com Ele. No seu coração, a porta só abre pelo lado de dentro. Jesus não pode abrir a porta, é você que tem que abrir ela. E nessa noite você precisa abrir a porta do seu coração e deixar Jesus entrar. Quem aqui nessa noite vai ser o primeiro a receber Jesus, a convidar Jesus para entrar na sua vida, na sua casa, a recebê-lo como seu Senhor e Salvador? Se você está aqui, quer receber Jesus, ou se você está desviado e quer voltar para a casa de Deus, para os braços do Pai, levanta sua mão onde você está. Eu quero orar para você. Onde está você? Deus abençoe. Quem mais, queridos? Deus abençoe. Se você trouxe alguém, querido, ajude essa pessoa. Ajude essa pessoa. Quem mais? Quem mais? Quem mais, queridos? Quem mais nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus? Quem nessa noite quer convidar Jesus para entrar na sua vida? Tirar esse vazio, preencher. Queridos, a tua decisão vai salvar a tua família. Essa é a parte que te cabe. Onde você está? Levanta sua mão corajosamente. Essa é a noite que Deus preparou para mudar a história, a tua história e a história da tua família. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Se você está com alguém, ajude essa pessoa a sair do lugar. Traga ela até aqui. Se você trouxe alguém, se você viu alguém ao seu lado, venha, noite de salvação. Venha, mais gente, tem mais pessoas, venha. Querido, não deixe passar as oportunidades. Deixa eu contar um segredo.
Se existe uma pergunta no seu coração, se você deve ou não vir, é porque você tem que vir, porque não tem convicção. Venha, venha, venha. Queridos, você que é cristão, ajude essa pessoa que está do seu lado a tomar essa decisão. Traga ela aqui, venha. Se você sabe da pessoa que está desviada do Evangelho e ela precisa voltar, traga ela aqui, traga ela aqui. Jovem, traga o teu amigo. Venha, venha. É noite para você se salvar e salvar a sua família. A sua salvação, a sua decisão, ela vai abrir porta para os seus familiares serem salvos. Sai do seu lugar, venha aqui à frente, venha. Tem mais gente, pode vir, pode vir. Eu sei, o Espírito testifica no meu espírito. Tem mais pessoas que precisam tomar essa decisão. Já temos muitas pessoas, mas tem mais gente. Isso, venha, venha, venha. Aleluia, venha. Aleluia, aleluia, venha. Depois nós vamos ter um outro tempo de oração. Agora nós vamos adorar ao Senhor e orar com esses irmãos. Aleluia. Cante conosco assim. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar a algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar o rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, seja tuas mãos, seja tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar no ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, eu quero te servir,
eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus. Mestre, amigo, amado Jesus. Aleluia. Queridos, você que veio aqui à frente, você que está tomando uma decisão hoje, eu quero que você ouça algo. Um dia eu tomei essa decisão. Um dia, o pastor José Roberto teve que tomar essa decisão. O pastor Marlice teve que tomar essa decisão. E nós só estamos aqui porque tudo começa com essa decisão. E ouça o que eu vou dizer para vocês. Ouça o que eu vou dizer para vocês. Eu lhe garanto que essa noite não somente a sua vida vai mudar, mas a sua família vai mudar. Quando eu perguntava a Deus o que Ele queria que eu pregasse, Ele falou assim: é uma noite de salvação de famílias. Mas Deus falou comigo que a parte dele Ele fez, agora você precisava fazer a sua. E você está fazendo a sua parte hoje, dando a sua vida para Jesus. E quando Jesus faz a dele e você faz a sua, o diabo não pode mais com a tua família. Amém. Nessa noite você abre um direito legal. Você estabelece uma cama para salvar o seu marido, para salvar o seu filho, para salvar a sua esposa, para salvar a sua mãe, para salvar o seu pai. Esta decisão é um direito legal no mundo espiritual. É a cama que você faz para colocar ali essa pessoa que você ama, e ela vai ser salva também em nome de Jesus. Por isso que Jesus, relatando aquela experiência do carcereiro de Paulo, quando aquele homem é convertido, ele diz assim: você e a sua casa. Chegou a salvação para a casa daquele carcereiro, mas também para casa, para ele e para a casa dele. Eu profetizo que essa decisão vai trazer acerto e salvação para a sua casa e não somente para a sua vida.